vai trabalhar hoje, né? A gente vai trabalhar com o 3x3, tá? Que é uma tirada que nos ajuda a fazer um mapeamento de uma questão específica, tá? A gente pode usar uma carta tema, eu vou explicar para vocês. E ela seria, essa tirada, o primeiro passo para a gente entender depois uma leitura composta, que é a mesa real, né? Como eu disse para vocês, quando a gente aprende os significados das cartas, é como se a gente estivesse aprendendo as palavras, quando a gente aprende as combinações, a gente aprende a formular uma frase, quando a gente aprende esse 3x3 aqui, é como se a gente estivesse aprendendo a construir um parágrafo, e na hora que a gente chega na mesa real, é como se a gente estivesse realmente articulando uma narrativa, tá? Então, é um conhecimento progressivo, certo? Mas o que é importante, antes de tudo? Que a gente revise as combinações com 3 cartas, tá? A gente já aprendeu isso, mas é importante que isso esteja bem claro para que a minha leitura no 3x3 flua, ok? Então, só em caráter de revisão, vamos lá. A gente tem as 3 cartas e a gente entende que a carta mais importante numa combinação, seja de 2 cartas ou numa leitura linear de 3 ou 5, é sempre a primeira carta. Então, a primeira carta é a que responde, né? Ela responde a questão, né? E aí a gente tem a carta 2 como o primeiro complemento e a carta 3 como o segundo complemento, né? O que quer dizer? Quer dizer que quem manda é a primeira carta, ela é a que tem mais força, né? As demais, elas trazem explicações, outras perspectivas sobre esse assunto, mas a resposta central vem dessa primeira carta, né? Ela tem mais força. E aí, como é que a gente pode fazer? A gente pode juntar a carta 1 com a carta 2, depois a carta 2 com a carta 3 e formar uma frase completa, né? Lá no material em PDF que vocês têm, tem vários exercícios com essa dinâmica, ok? Muito bem. Então, essa é a leitura linear com 3 cartas. Aí a gente vem aqui para essa proposta do 3x3, existem várias. Eu entendo que para começar, essa é a mais simples, tá? Então a gente vai trabalhar dessa forma. A gente vai dividir em 3 eixos, certo? Então a primeira fileira corresponde ao passado daquela situação. A segunda fileira corresponde ao presente daquela situação. E a terceira fileira corresponde ao futuro daquela situação, tá? Olha como é diferente. Aqui eu não preciso necessariamente fazer uma pergunta, né? A gente treinou bastante utilizando os interrogativos, né? E como formular perguntas. Como é importante saber formular perguntas, porque através de uma pergunta bem formulada, eu consigo mobilizar aquela parte da carta que me interessa naquela resposta e eu consigo dar uma resposta clara e objetiva, né? Então, formular perguntas é essencial para uma boa leitura. Mas aqui é diferente, eu estou fazendo como um diagnóstico, estou analisando, né? Eu posso analisar, por exemplo, uma situação, eu posso analisar uma relação, eu posso analisar uma área da vida. Então, por exemplo, eu posso analisar a minha vida financeira nesse momento. Então, eu vou entender a minha vida financeira nesses 3 momentos: no passado, no presente e no futuro. E é muito interessante porque elas se conectam, né? É um passado que me ajuda a construir esse presente, e esse presente, nesse momento, que me leva à manifestação desse futuro. Tá? A gente sabe que o futuro não existe, que o futuro é uma probabilidade, que se eu mudo as peças desse jogo, o futuro será outro, mas como é que a gente faz essa leitura? A partir do que se apresenta agora, a partir do que eu tenho nesse momento, a probabilidade do futuro é essa, ok? A gente sempre trabalha com esse aspecto, certo? E da mesma forma, considerando a leitura linear que a gente viu antes, a combinação com as 3 cartas, a gente tem como a principal a carta 1. Então, a primeira carta, de novo, né, continua sendo a principal. Então, ela responde, ela traz a informação mais importante, e as duas, a segunda e a terceira, complementam, ok? Eu também posso analisar, por exemplo, uma relação. Então, eu quero analisar a minha relação afetiva. Então, a minha relação afetiva, o estado da minha relação afetiva, né? No passado, no presente e no futuro.
ok? Eu ainda posso, se eu quiser, tirar mais 2 cartas ao lado como um conselho geral, certo?